Formada há cerca de 50 milhões de anos, a Mata Atlântica é a floresta mais antiga da América do Sul. Seu nome já diz tudo. É uma mata costeira, fruto da abertura do Oceano Atlântico. Esse trauma rochoso levantou também o maciço da Tijuca, criando ali um encontro impressionante entre a montanha, a mata e o mar. As encostas que descem pelo dorso da montanha têm a fisionomia risonha e pitoresca. São ondulações amenas e caprichosas, que deleitam a vista. Na outra face, a natureza é agreste, convulsa. O fogo nas entranhas da terra rasgou-lhe os flancos, arremessando enormes calhaus de rocha, fragmentos da primeira carcaça do globo. Esse fragmento de floresta, hoje o Parque Nacional da Tijuca, guarda toda a história do Brasil e uma semente para o seu futuro. É interessante pensar essa floresta hoje como se fosse um documento que a gente consegue ler, essa paisagem florestal, com vários tempos acumulados, sobrepostos na paisagem atual. A gente consegue encontrar árvores que eventualmente foram poupadas do corte, algumas árvores que foram plantadas naquele momento. A gente tem que levar em consideração a própria dinâmica da floresta, com a regeneração, árvores que vão chegando por conta da dispersão pelo vento ou pelos animais, né? Eventualmente até a gente consegue encontrar pequenos arbustos do café ainda escondidos na floresta. Então a gente tem vários tempos de tudo que foi sendo feito, né, dessa floresta acumulados no presente. Essa exuberante floresta tropical, que já foi lar de onças pintadas e banquete para os tupinambás do litoral, permaneceu quase intocada até meados do século XVII. Nos vales da Tijuca, os primeiros vestígios de homens brancos foram deixados por jesuítas, quando ali instalaram seus engenhos de cana-de-açúcar. Do outro lado do maciço, em Jacarepaguá, nobres grileiros como os Viscondes de Aseca avançaram sobre a mata com diversos interesses. Assim, entre a espada e a cruz, áreas inteiras de floresta foram derrubadas e queimadas para produzir carvão, lenha e madeiras valiosas. Isso deu lugar a fazendas de anil, milho e mandioca, havendo registros também de minas de ouro e criação de gado. Tudo com o trabalho de indígenas e africanos escravizados. Quando a corte portuguesa chegou aqui em 1808, abrindo os portos para os europeus, muitos encontraram nos vales da Boa Vista uma moradia arejada e agradável. Os ingleses herdaram dos jesuítas um sétimo ou oitavo sentido e fizeram daquela serra onde campearam os tamoios uma Escócia brasileira. O grito dos Highlanders percorre as formosas encostas e grotas onde reboava primitivamente o brado selvagem da Pocema. Franceses como a família Tonnet, o conde de Gestas e o negociante Guilherme Midozzi também ocuparam terrenos na floresta, deixando para trás suas marcas e nomes. Já Louis Lessene e o holandês Charles van Mock introduziram no maciço um dos seus maiores destruidores, o café. O efeito foi rápido e devastador. A cafeicultura derrubou e dominou a floresta como nenhuma outra atividade anterior, e não demorou para os moradores da cidade sentirem as consequências. Em 1840, quando Pedro II assumiu o reinado ainda adolescente, a cidade do Rio de Janeiro vivia crises graves de problemas crônicos.
O abastecimento de água, que foi um desafio para a cidade desde a sua fundação, sofria com secas cada vez piores causadas pelo desmatamento do maciço da Tijuca. Embora existissem leis para proteger árvores e nascentes desde os tempos da colônia, elas não tiveram efeitos práticos. O jovem imperador e seu ministro, Barão do Bom Retiro, resolveram então agir com base num princípio simples. As pessoas precisam de água e a água precisa da floresta. Os primeiros experimentos com o replantio da mata foram feitos ali na região do Corcovado. A partir de 1850, o Império intensificou essas ações com desapropriações das áreas do maciço e com a construção de reservatórios e canalizações de água pela cidade. Muitas em uso até hoje. Finalmente, em 1861, um decreto imperial oficializou o projeto para replantar e conservar as florestas da Tijuca e das Paineiras. Viva a imagem da loucura humana. Refazer o que destruiu pela cobiça de um lucro insignificante. Uma plantação laboriosa vai cobrindo de plantas emprestadas aquelas encostas secas e nuas que se vestiam outrora de matas virgens, de árvores seculares cujos esqueletos carcomidos ainda se escondem em alguma grota profunda. Veio o homem civilizado e abateu os troncos gigantes para fazer carvão. Agora, que precisa da sombra para obter água, arroja-se a inventar uma selva, como se fosse um palácio. Quando a gente pensa apenas na Floresta Tijuca, entre 1862 e 1894, mais de 150 mil mudas foram plantadas em 33 anos, notadamente de espécies nativas do Brasil. Havia um entendimento de que essas espécies eram verdadeiros tesouros florestais. Então foram selecionadas espécies nativas reconhecidas como madeiras de lei, como cedro, jequitibá, copaíba, jatobá e tantas outras emblemáticas da Mata Atlântica e da flora brasileira. Quando a gente considera o Parque Nacional da Tijuca, que possui cerca de 4.000 hectares, e o número de mudas que foram plantadas, e o modelo de plantio adotado, que era de 25 palmos de distância de uma muda para outra, isso significa que eles teriam plantado algo como 8% do Parque Nacional da Tijuca ou 22% do setor floresta do Parque Nacional da Tijuca. Apesar de ser uma empreitada ambiciosa, o reflorestamento foi levado a cabo por poucas mãos. O primeiro administrador da floresta, Major Manuel Gomes Archer, iniciou os trabalhos com 11 escravizados. Seus sucessores, como o Barão de Scrangoli, também trabalharam com equipes pequenas de assalariados. A partir de 1870 e 1880, a recriação da floresta no coração da cidade se tornou também uma atração única para moradores e turistas. Nesse Éden fluminense, foram criados viveiros de mudas, mirantes como a Vista Chinesa, espaços de piquenique como a Mesa do Imperador, entre outros passeios restauradores. Essa vocação viveu ciclos renovados de interesse, como na administração de Raimundo Castro Maia durante a década de 1940. Uma coisa que cabe à reflexão é o que seria da cidade do Rio de Janeiro sem suas florestas. Como são importantes essas áreas verdes para os cidadãos da cidade hoje em dia, que se beneficiam de forma direta ou indireta da presença dessas florestas, seja para o conforto térmico, para a regulação climática, para a regulação hídrica, nos serviços ecossistêmicos culturais, de visitação, de lazer, de esporte ao ar livre, do bem-estar, das diminuições nos níveis de estresse, de ansiedade e tantos outros.
Realizado há quase 2 séculos, o reflorestamento liderado por Dom Pedro II nasceu de uma visão que continua atual e necessária. Preservar e replantar as florestas é o único caminho para proteger a vida. Reconhecido oficialmente em 1961, o Parque Nacional da Tijuca carrega uma história de resistência, ruína e renovação. Mais do que isso, é uma prova concreta de que é possível, no Brasil e no mundo, reverter os danos causados pelos humanos e criar um futuro possível.